Muito bem, presidente. Senhor ministro Wagner Rosário, Excelência, seja muito bem-vindo aqui nessa CPI. Eu vou passar de forma muito direta, porque os 15 minutos vai ser o meu limite aqui, né? Eu sei que não vai ter tolerância, então vamos lá. Qual o montante de recursos federais enviados pelo governo federal a estados e municípios para o enfrentamento da pandemia? O valor global, o senhor tem esse número? Em torno de 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais. Bilhões de reais. Segundo documentos enviados a esta CPI pela CGU, acerca das pessoas físicas que foram alvo de operações especiais em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, 129 eram agentes públicos e 51 pessoas jurídicas de natureza pública. Eu pergunto, nessas investigações, o senhor pode nos dizer se houve comprovadamente malversação de recurso público federal repassado para estados e municípios no contexto da pandemia? Sim, houve prejuízos ao erário, né? Houve malversação de recursos públicos. O valor total investigado em todas as 71 operações que nós fizemos, ele somou 4,2 bilhões de reais, o valor verificado. Nós temos hoje um prejuízo... Só, ministro, quantas operações? Não, peraí. 71 operações. 71 operações, 4, um total de 4,2 bilhões de reais de recursos envolvidos. 4,2 bilhões de reais. 4,2 bi. Prejuízo potencial de 250 milhões, prejuízo efetivo e já mensurado, 56,4 milhões. O senhor poderia declinar em quantos estados e municípios tiveram operações? Senador, eu não tenho esses dados aqui, mas foram praticamente em todos os estados da federação. O que me chamou muita atenção foi o Pará. O Pará, senador Exalci, é o campeão do montante envolvido com 1,6 bilhão de reais. Eu pergunto ao senhor, que crimes potencialmente foram cometidos que a operação da CGU conseguiu identificar lá no Pará? Senador, os dados lá estão em segredo, eu vou passar dados em gerais que nós verificamos nesses trabalhos. Nós verificamos direcionamento de licitação, acerto prévio entre licitantes, sobrepreço e superfaturamento, empresas fantasmas vendendo produtos de saúde, inexecução contratual, ou seja, empresas contratadas que não entregavam o que foi contratado, empresas sem capacidade técnica operacional, irregularidades nos pagamentos dos contratos e adulteração de documentos. Isso, Wagner, está incluído aí o DF também, são essas mesmas situações? Aqui engloba no geral, senador, engloba no geral. No DF teve também, porque o Tribunal de Contas levantou essas mesmas colocações que Vossa Excelência fez. A CGU investigou a compra com dispensa de licitação de 300 ventiladores pulmonares no valor correspondente, senador Marcos Rogério, a 48,7 milhões de reais, num contrato firmado pelo Consórcio Nordeste com a empresa Hempcare Pharma Representações, empresa que comercializa produtos à base de maconha e sem nenhuma experiência em importação de itens hospitalares. Material este que até hoje não foi entregue e o recurso não foi recuperado. Desde o início dessa CPI, eu insisto para que a gente possa trazer aqui os responsáveis pelo Consórcio Nordeste, por essa empresa que deu o calote da maconha, e essa CPI simplesmente vira as costas para essa demanda, que é uma demanda hoje da sociedade, querer saber isso. Mas quem não tem cão, caça com gato. Já que não deixaram a gente trazer o Consórcio Nordeste aqui, eu queria, de uma forma superficial, porque eu sei que o senhor não vai ter como se aprofundar, quem sabe numa reconvocação do senhor aqui, e eu acho que muitos colegas não vão ter a sorte minha de falar hoje, a oportunidade, por isso que eu vou sugerir, presidente, uma reconvocação do ministro. Eu queria lhe perguntar, pelas conclusões da CGU sobre esse escândalo do Consórcio Nordeste, houve aplicação de verba federal nessa negociação? A realização antecipada do vultuoso pagamento por conta do Consórcio Nordeste
sem sequer tivesse sido emitida nota fiscal no primeiro momento. Isso viola as leis, a lei de licitações, e descumpre o termo de referência e projeto básico referente à dispensa de licitação, senhor ministro? Bem, eu vou procurar passar aqui os dados pela informação que tive até contato antes de vir para cá com o relator do caso, no STJ, e o processo está em segredo de justiça. Então, os que eu tenho para informar, existiam sim verbas federais no trabalho realizado, e isso que chama a responsabilidade da CGU para atuação. Houve um pagamento antecipado antes da vigência da Lei 14.065, mas todas as compras foram realizadas pelo governo da Bahia e eles tinham uma lei própria que autorizava esse pagamento antecipado. Nós não tínhamos uma lei federal, mas eles se utilizaram de uma lei estadual. Esses são os únicos fatos que eu posso colocar aqui, sem entrar no sigilo do trabalho. Muito importante essa informação, porque houve uma dúvida muito grande no começo dessa CPI de que não existia verba federal. Está aí. E um dos requerimentos assinados por mim e mais 44 senadores da República, que deu origem a essa CPI e que é ignorado desde a primeira sessão, é que a gente possa fazer o nosso trabalho investigando corrupção onde quer que ela esteja. Seja governo federal, seja estados e municípios. Mas essa parte de estados e municípios, aí é um silêncio aqui dentro. Mas, quem sabe, numa reconvocação, a gente possa se aprofundar mais. Senhor ministro, não obstante a indevida realização antecipada desse vultuoso pagamento para a Hempcare, repito, 48,7 milhões de reais, o consórcio Nordeste deixou de analisar a capacidade técnica e operacional dessa empresa. Além disso, não exigiu garantias de cobertura de danos ou prejuízos decorrentes da não entrega do produto. Só para lembrar, a Hempcare é uma companhia sem registro de empregados, não possuindo sequer endereço comercial, mas apenas residencial em São Paulo. E eu fui lá para ver essa marmota, como a gente diz no Ceará, e vi um prédio, é a sede da empresa lá. Pergunto, senhor ministro, tais fatos não implicariam em alto risco de inexecução contratual? Com essa inobservância no que há de mais básico no trato com o dinheiro público, a administração do consórcio Nordeste não concorreu expressamente para o desvio do recurso público aplicado na negociação? Senador, eu vou manter, como os dados estão em segredo de justiça, não vou me manifestar sobre a culpa de alguém, mas os dados que o senhor trouxe, realmente nós temos problemas na verificação das empresas, né? Da capacidade dela de cumprir o contrato. Então, existe esse problema na capacidade dessa empresa de cumprir o contrato. Uma empresa supostamente aí de fachada. Outra pergunta, senhor ministro. A Hempcare, a não entregar os ventiladores, requereu que os respiradores foram trocados para outros fornecidos por um fabricante nacional. Detalhe, era uma empresa da China e houve a sugestão de serem trocados por outros fornecedores, por fabricante nacional, mas não reconhecidos pela Anvisa. No caso, a empresa Biogel Energy, sediada em Araraquara, São Paulo. Essa empresa ainda se comprometeu a doar 30 ventiladores pulmonares para a Prefeitura de Araraquara, no total de R$ 4.200.000, mesmo só tendo capital, senador Marcos Rogério, declarado de R$ 10.000. Esses 30 aparelhos seriam uma espécie de, entre aspas, propina pelo fechamento do negócio com a empresa Hempcare, pois serviriam como substitutos de ventiladores adquiridos pela mencionada Prefeitura de Araraquara, junto à empresa RY Top Brasil, e também não entregues. O secretário executivo Carlos Gabas, que a gente tentou trazer nessa CPI aqui, e fomos votos vencidos, e o prefeito Edinho Silva, detalhe, o prefeito Edinho Silva, ex-presidente do PT de São Paulo, estava na lista do Janot, na Lava Jato, e
Os dois, coincidentemente, Carlos Gabas e Edinho Silva, são ex-ministros do governo Dilma. Teriam participado da negociata. Eu pergunto, o que a CGU levantou, ministro, nas investigações sobre essa troca de fornecedores feitas pela Hempcare? Senador, nós levantamos muitas informações, todas estão dentro do processo e, infelizmente, todas estão em segredo de justiça. A Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, determina a imediata disponibilização de contratações e aquisições em link específico no site oficial da internet. Eu pergunto, senhor ministro, sobre transparência. Nas suas investigações sobre essa negociação, a CGU identificou no portal de transparência do Consórcio Nordeste as informações referentes à execução do contrato na compra de 300 respiradores e sobre os demais gastos referentes ao enfrentamento da Covid-19. Estavam disponíveis nesse site do Consórcio Nordeste? Não sei informar, ministro. Mais uma pergunta, presidente. Para a efetivação da negociação com a Hempcare, o valor repassado ao Consórcio Nordeste pelos Estados-membros, são 9, foi no total de 49.184 milhões de reais, sendo que o total pago à empresa Hempcare foi de 48.748 mil reais, 48.748 mil reais. Eu pergunto, tem uma diferença aí, tem um gap. A CGU conseguiu rastrear para onde foi a diferença de 436 mil reais. Tal diferença pode significar que há indícios de superfaturamento na compra desses ventiladores pulmonares? Ainda estamos em investigação sobre esses fatos. Atualmente, a CGU já deflagrou 71 operações especiais em diversos estados federativos. Nesse contexto, o estado com mais operações é Pernambuco, com 7. Entretanto, o Ceará aparece em 6º lugar como unidade da federação com o montante mais elevado de possíveis desvios, somando 158,5 milhões. Eu pergunto, quais fatores poderiam explicar esses dados? Nesse contexto, quais agentes, órgãos públicos se destacam nessas investigações estaduais e municipais? Olha, senador, o conhecimento que eu tenho de 71, todos foram operações praticamente tocadas pela CGU, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Nós temos que 46% de todas as investigações que nós estamos falando foram feitas a partir do momento que nós instalamos uma verificação de transparência em 278 municípios, estado, inclusive na União, verificando o que foi contratado, o preço, características das empresas, verificamento de pagamento adiantado, verificação se essa empresa ela estava realmente tinha sido criada recentemente, se tinha funcionários. Então, 46% desses 71 trabalhos foram por essa maneira iniciados. Os outros 54 foi através de demandas de outros órgãos, como Polícia Federal. Então, praticamente tudo foi investigação de órgãos de defesa do Estado da área federal. Ok. Para ajudar aqui, colaborar com o senador Renan Calheiros, sobre as negociações do Ministério da Saúde para a aquisição da Covaxin, envolvendo a empresa Precisa. Sim. O que a CGU apurou até o momento? Foi deixado de observar alguma norma legal? Etapas foram puladas? Garantias deixaram de ser exigidas, como aconteceu no Consórcio Nordeste, que eu falei agora há pouco? E, afinal de contas, para encerrar dentro do prazo, essa Precisa, tão falada empresa Precisa, que já atua há muitos anos no governo federal e é dito aqui de forma recorrente, que ela continua atuando. Pergunta que eu lhe faço de forma direta, objetiva. Quantas licitações a Precisa ganhou desde 2009 no governo federal atual? Olha, eu tenho informação a partir do governo Bolsonaro, que é 2019, né? R$0. Ela não ganhou nenhum contrato na administração pública federal. Ela não ganhou nenhuma licitação. Ela tem um contrato que foi firmado em 2018 na compra de preservativos femininos, que é na casa de 47 milhões de reais.
mas eram licitações realizadas antes do governo, que foram colocadas em prática o contrato posteriormente. Bem, em relação ao caso Covaxin, como o senhor trouxe aqui, assim que nós abrimos o nosso processo, a partir de que vimos aí, como eu já disse aqui, a partir do mês de junho, situações na mídia. Nós dividimos nossos trabalhos em dois grandes campos. O primeiro campo era uma auditoria para verificação da legalidade, da conformidade do processo, e o segundo campo, uma investigação preliminar sumária que teria por objetivo identificar possíveis casos de corrupção, como vinham sendo trazidos por algumas pessoas. Bem, esse trabalho de conformidade era um trabalho mais célere, que a gente queria fechar o mais rápido possível, e ele, como está no próprio objetivo do trabalho, alimentaria a investigação preliminar sumária, que ainda não foi finalizada. Bem, durante a verificação da regularidade do processo, onde a gente não se manifesta se houve pagamento de propina, é o seguinte: análise do processo e verificação. O problema nós verificamos que não houve celeridade, uma celeridade anormal no processo, verificamos a parte dos preços, né? Existiam suspeitas de superfaturamento, de sobrepreço. Então, como eu tentei explicar pela manhã, nós utilizamos as bases da lei para tentar obter um preço, porque o Ministério não tinha documentado isso, então esse era um problema que a gente apontou. O Ministério instruiu mal o processo, e quando fomos fazer isso, tomamos todas as medidas para tentar buscar esse preço, né? E obtivemos, por meio de solicitação à Barabiotec, de informações de venda dela no mundo, né? A partir da verificação, inclusive nos sites da empresa. Fizemos um outro levantamento que, para mim, não pode ser feito específico sobre essas vacinas. O senhor só fez através dos sites, né? Ou teve algum outro tipo de... Nós oficiamos a Barabiotec. Site da empresa. Da empresa. Da empresa Barabiotec. Desconsiderou as negociações com Pfizer, Covaxin, Coronavac, Butantan. Esse estudo, nós temos um estudo publicado da Unicef, né, onde uma média de preço de compra de todas as vacinas no mundo, a média de preço é $13,39, e a Covaxin estava a $15, cerca de 12% acima da média, abaixo do terceiro e quarto quartil, que eram mais altos, e então estava mais ou menos dentro do preço médio, se fôssemos levar isso em consideração. Mas temos que verificar que vacina é um item único, né? Nós temos uma vacina da nossa AstraZeneca, que custa $3 alguma coisa, temos a Coronavac que custa $10,70, e temos outras com preços que variam. Então, assim, dentro da média do mundo, num estudo da Unicef, que está aberto e está citado no relatório, o preço médio era $13,39, e a compra da Covaxin, que não se finalizou, ela foi a $15. Bem, prosseguindo aí, nós continuamos a verificação dentro dos pontos que nós havíamos levantados e baseado muito no que estava sendo noticiado, e acabamos detectando uma situação que estava um pouco fora do radar das principais denúncias, né? Que era justamente a existência de um documento, que era uma procuração, não a procuração inicial, mas uma procuração feita posteriormente, onde especificava os poderes dados à Precisa para representar a Barabiotec. Deixa claro que nós tínhamos uma procuração inicial dando poderes à Precisa para representar a Barabiotec, essa aí legal, com tradução juramentada, só que a jurídica do Ministério, quando verificou esse documento, ela achou que não estava muito claro que a Precisa poderia assinar contratos, estava lá, iniciar tratativas, tanto no âmbito público quanto privado. Então, a jurídica colocou, olha, não está muito claro para mim, né, que isso aqui pode dar poder à Precisa para assinar o contrato. E aí a Precisa apresenta uma segunda procuração. Essa segunda procuração é a que nós verificamos durante a auditoria, que ela apresentava atipicidades, como eu disse aqui, como textos em português e o cabeçalho e o rodapé em inglês. A partir daí, iniciamos no dia 12, mais precisamente, como a senadora Simone Tebet já vinha aqui colocado, nós, dia 12 de julho, perguntamos a Barabiotec sobre a autenticidade, porque tinha assinatura da Barabiotec, era uma assinatura digital, mas era uma assinatura. A Barabiotec, no dia 15, disse que não tinha encontrado o documento,
nos seus processos e pediu prorrogação do prazo, e no dia 22/7, ela confirmou que esse documento não havia sido emitido por ela. Então, isso já nos levantou um alerta. Posteriormente a isso, a própria Precisa soltou uma nota dizendo que tinha recebido esse documento, não foi ela que falsificou, por isso que nós tomamos muito cuidado de não dizer que a culpa da falsificação era da empresa. Então, a partir daí, abrimos um processo administrativo de responsabilização contra essas empresas, né, tanto contra ela, contra a Barabiotec. Então, basicamente, o que nós temos agora confirmado, além da investigação ainda está em andamento, tanto pela investigação preliminar sumária, como das informações que acabaram de ser, na verdade, chegaram na CGU, pelo que eu vi no sistema, a informação do juiz abrindo autorização para a CGU utilizar administrativamente essas informações da operação descoberta por nós, mas ele não havia autorizado a gente a utilizar administrativamente. No sistema ele só entrou em agosto, mas a autorização do juiz foi dia 8 de julho de 2021. Né? Então, nós estamos ainda nas investigações, verificando qualquer irregularidade existente que enseje os papéis da CGU, ou um servidor público envolvido, ou a responsabilização de uma empresa. Nós já estamos com 2 processos contra a Precisa Barabiotec, com base na Lei 12846, em andamento. Muito obrigado, senhor ministro. Senhora presidente, eu queria encaminhar a mesa apenas. Eu já estou satisfeito com as respostas, mas eu queria encaminhar um requerimento de reconvocação para a gente votar extra pauta do ministro Wagner Rosário, porque muitos colegas aqui não vão ter a oportunidade de fazer perguntas hoje. Daqui a pouco começa a ordem do dia. Então, já que muitos outros assuntos a gente não pôde abordar, eu acho que o relator também vai ter mais perguntas também. Sim. Eu faço esse pedido para uma reconvocação. Excelência, que eu apoio o requerimento.